Fala pessoal, estou fazendo esse vídeo para dar uma reforçada nesse conteúdo aí do Load Indicator, tá? Estou mostrando para vocês aqui que existem outras bibliotecas, como essa aqui que o Airbnb usa, certo? Que tem uns Load Indicator aqui mais customizados, vamos dizer assim, do que esse que nós usamos ali do React Native Components, tá? Que é do Core Components. Então ele tem esse aqui, ó, que fica dando os pulinhos aqui na tela, e tem mais esses dois aqui, ó. Certo? Bom, não vou usar, eu quero repetir aqui no projeto só para fixar com vocês o uso do que nós acabamos de fazer. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo esse exemplo aqui para que vocês possam ter acesso e se vocês quiserem usar nos projetos de vocês uns loading mais personalizados, fiquem à vontade, tá certo? Então tá aí a dica para vocês. Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Estou aqui em Sign-in e vou utilizar esse componente que nós fabricamos aqui, que é o nosso loading, em Sign-in, certo? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou importar esse componente, como eu fiz lá na outra tela, só para reforçar, né, para vocês, eu vou fazer de novo aqui e personalizando nessa tela, certo? Então, vamos trazer ele aqui do nosso projeto. Então, tá ali, componentes, certo? E vamos trazer o nosso componente aqui. Bom, como que nós fizemos lá? A gente importou, no vídeo anterior, né, a gente importou o componente, certo? Então, vou pegar o nome dele aqui, nós vamos utilizar. O que mais que nós fizemos? Nós viemos aqui no JSX e nós colocamos o componente aqui. Então, vou colocar depois do scroll view, ou seja, por cima de tudo dentro do container, eu vou colocar aqui a state que nós ainda temos que construir e o nosso componente, que nós acabamos de importar. Opa, não era isso, né? Era para encerrar aqui, ele acabou... A digitação acabou saindo lá atrás, né? Bom, por que está marcando assim desse jeito, pessoal? Isso é intencional, tá? Eu simplesmente coloquei aqui uma lógica e coloquei um operador lógico e coloquei o componente. E aí, o VS Code está me dizendo, olha, você tem problema aqui. Por que isso, pessoal? Porque se eu quero botar essa parte de lógica junto com o XML, eu preciso dizer que esse trecho aqui é um trecho em JavaScript. Então eu preciso sinalizar com as chaves, certo? O que mais? Aqui ele acabou botando isso aqui anteriormente, né? Tirei ali a abertura da tag, certo? E deixei a tag só aqui. Vou retirar aqui de novo, só para nós ver o erro que o VS Code nos apresenta. Está apresentando o erro aqui, ó, certo? Antes tinha esse sinalzinho aqui da abertura de tag que estava nos atrapalhando, né? Agora a gente está vendo o erro propriamente dito, é esse aqui, ó, que o VS Code sinaliza. Então vamos colocar que esse trecho aqui tem JavaScript dentro. O que está faltando? Eu construir esse state. Então vamos lá, vamos adicionar o state aqui em cima, no componente. Então aqui estão os states, vamos adicioná-lo. Const, certo? Vamos colocar aqui e set loading. Seguindo o padrão, né? Vamos chamar useState. Bom, como eu disse para vocês, aqui pode variar. Eu posso começar com true e eu posso começar com false. Bom, vamos pensar um pouquinho. Eu quero que na tela de login ele já comece aparecendo o Load Indicator? Não, né, pessoal? Então, vamos começar assim, dessa forma. Sem aparecer, certo? Ok? Então, eu coloquei o componente aqui na minha interface gráfica, certo? Então coloquei ele aqui, ó, tá ele aqui. Usei a lógica comparando com a situação da state. Então, se isso aqui é falso, esse componente não vai aparecer. Quando isso aqui for verdade, esse componente vai aparecer e ele está por cima de todo mundo, né? Essa é a ideia, que ele apareça por cima de tudo, ok? E vim aqui em cima, criei essa state e inicializei com false, que eu digo, olha, quando essa screen for inicializada, ela for construída, eu não quero que apareça o Load Indicator. E fiz a importação do componente que nós colocamos no nosso projeto, foi isso que eu fiz. Então agora é só uma questão de trabalhar com a lógica, certo? Então o que eu vou querer aqui, pessoal? Que quando eu vou entrar, ou seja, fazer o login, ele passe a aparecer ou a desaparecer, certo? Então vamos aqui no entrar. Então quando o usuário clicar em entrar, ele vai verificar os campos de e-mail, certo? E vai fazer a autenticação lá no serviço de authentication do Firebase. Então aqui, ó,
eu vou dizer, olha, começa a aparecer o loading para mim. Porque, de fato, eu quero tentar fazer essa autenticação. Então, aqui eu vou colocar ele como true. Beleza? Então, olha só. Ele clicou no botão, o botão chama entrar, certo? Passou porque esses campos estão preenchidos, uma validação mínima que a gente fez aqui no aplicativo. E aí eles, olha, apareceu o Load Indicator. E aí ele vai fazer toda essa parte assíncrona aqui, certo? Bom, depois que ele fizer a parte assíncrona, o que pode acontecer? Ele pode ainda não ter verificado o e-mail. E aí ele entra nesse returnzinho aqui. Então ele vai dar o alert aqui em cima, certo? E aí nós vamos dizer o seguinte, olha, set load false, que eu não quero mais que apareça, porque agora eu estou dando um feedback para o usuário, dizendo que ele tem que verificar o e-mail dele. Beleza? Então já vou copiar isso aqui, que nós vamos reutilizar esse set load false aqui. Bom, qual a segunda situação? Então ele pode vir, se autenticar, entrar no demo, certo? Se não verificou o e-mail, ele vai para o get user. Depois a gente trata o get user. Quer dizer, se ele verificou o e-mail. Se ele não verificou, ele entra aqui dentro, né? E já desliga o nosso loading. Ok? E quando houver uma exceção, nós também vamos ter que desligá-lo, porque a gente quer dar um alert aqui para o usuário dizendo que tem o erro e qual foi o erro. Nós estamos usando a validação ainda lá do serviço de autenticação. Tá? Então aqui nós demos um false também. Ó. Beleza? Então, temos um true quando ele entra na lógica do entrar, temos um false quando ele não verificou o e-mail e temos um false quando eu tenho uma exceção, algum erro, né? Desses que nós já trabalhamos nos outros vídeos aqui. Então agora falta só o get user. Então vamos dar uma olhada aqui. O get user, ele vai buscar o usuário lá na base de dados, pelo usuário que se autenticou na sessão, certo? Entra nesse DEM e ele vai fazer um store user cache aqui. Então vamos no store user cache ali em cima. Então ele vai fazer isso aqui, ele vai salvar o usuário no cache, ele vai cachear esse usuário e vai despachar a rota indo para home. Então aqui antes de despachar a rota, a gente também vai desligar esse load, beleza? Então vamos salvar a aplicação e vamos passar para os testes. Então preparei aqui para nós começarmos o teste, mas antes vamos acertar aqui, né pessoal? Que tem um erro na importação, que eu não quero o valor, eu quero a referência desse componente, certo? Então vamos acertar. Se nós dermos uma olhada aqui na home, ó, é a referência que a gente está pegando, certo? Então vou fazer o mesmo tipo de importação aqui para não dar erro na nossa aplicação. Está salva a nossa aplicação, posso fechar esse home, então só sign in que nós estamos trabalhando. Estamos aqui na tela, então nós temos que ir lá em sign in fazer o teste. Então eu vou fazer um logout e vou fazer um login. Então vamos colocar aqui a senha. E vamos clicar em entrar. Então está ali o nosso load, ó. Ele logou, desapareceu o load. Dá um outro loadzinho que é o load dessa tela, né pessoal? Esse outro loadzinho que apareceu aí. Bom, vamos fazer outro teste aqui. Então sair fora. Agora vamos aqui colocar o e-mail e vamos errar a nossa senha, propositalmente. Vamos entrar, ó, o load está ali e logo já veio o alert. Vamos ver se o load ficou por baixo. Não, não ficou. Então quer dizer que está ok, né? Então essa parte está funcionando, que é essa parte daqui, pessoal. Vou puxar aqui embaixo, ó, esse loadzinho aqui. Obviamente esse de cima aqui eu não vou poder testar, mas se a lógica é a mesma, eu não vou ter problema, né pessoal? Então nesse vídeo era isso, eu só queria reforçar com vocês o uso do componente loading, certo? Que nós tínhamos feito no vídeo anterior. A gente construiu uma state, a gente importou o componente, e notem que esse componente eu estou reutilizando já em várias screens, né? Que mais? E coloquei o componente aqui na minha view, utilizando o JSX. Esse aqui é bem o JSX, olha só. Estou marcando aqui que aqui dentro desse trecho eu vou ter JavaScript junto com o XML, que são os nossos componentes. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.